Olá, meus queridos, graça e paz, um bom início de noite para todos nós. Que os céus possa o abençoar de uma maneira rica, poderosa, abundantemente nesta noite. Eu tenho certeza disso, porque Deus tem uma direção que marcará os próximos dias na sua vida, tá bom? E essa direção, os céus me autoriza te entregar hoje. Hoje é 9 de dezembro, nós estamos aqui porque o Senhor nos deu graça, porque o Senhor nos permitiu mais uma noite de propósito através deste canal. Nós estamos vivendo a fé de Daniel em 21 dias de comunhão, devoção, intimidade, aproximação, oração e jejum, para que nós possamos alcançar o seu favor e a sua misericórdia. E assim como Deus tem derramado uma porção sobre as nossas vidas, Deus derramará hoje mais uma porção dos céus que vai nos habilitar para viver um novo tempo. Se você crer, quero que os irmãos compartilhem essa oração agora com os seus contatos, com os seus familiares, com os seus amigos, com o maior número de pessoas que você puder. Vou te dar esse tempo para você compartilhar agora com mais pessoas que você puder, em nome de Jesus. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a chuva forte é você, vento forte é você. É o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você. É você. Eu creio. Compartilha essa live, compartilha essa oração, porque pessoas serão direcionadas por Deus. Certamente Deus glorificará o nome dele nessa noite. Queridos, aos irmãos que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos a este canal. Me chamo Pastor Lucas e eu quero orar por você, unir a minha fé com a sua e certamente Deus nos ouvirá. Se você não é inscrito neste canal, aqui abaixo está escrito em vermelho, inscrever-se. Clique em cima dessa palavra, marca o sino de notificações, marca a opção de todos, porque assim o YouTube enviará todas as orações diretamente no seu celular, todas as vezes que nós entrarmos ao vivo aqui, todas as vezes que nós entrarmos automaticamente para a sua praticidade, você será avisado, tá bom? Se você ainda não deu um joia aqui abaixo, ó, clica no like, um joia para cima, faz com que esse vídeo venha alcançar mais pessoas, porque curtindo, o YouTube envia automaticamente para mais pessoas. Então, é muito importante você fazer isso, porque certamente mais vidas serão alcançadas. Não é por vaidade, é por um propósito de alcançar vidas. E você pode nos ajudar para a glória de Deus. Quero que você coloque o nome da sua família aqui para oração, aqui no chat. Coloque aí o seu nome, coloque aí o seu propósito. Existem pessoas que têm causas na justiça que estão travadas. Existem muitas pessoas que estão me chamando e dizendo, pastor, por quê? Que eu tenho uma causa na justiça que até mesmo já foi ganha, porém ainda não veio para minhas mãos. Por que existem certas coisas que já estão certas, que já estão firmadas para acontecer e certamente, por que não vem para minha mão? Entenda isso. Dificilmente isso acontece com alguém que não conhece a palavra de Deus. Uma causa que está ganha, parece que está retida, mesmo ganha, retida na mão dos homens. Por que acontecem essas tais coisas com o homem de Deus, com a mulher de Deus, com alguém que é conhecedor da palavra ou exerce a fé? Porque o mundo espiritual, ele se volta de uma maneira para quem é conhecido diante dele. Olha quando a Bíblia fala lá no livro de Daniel, capítulo 10, que Daniel propôs no seu coração a jejuar, desde o primeiro dia. E aí ele é surpreendido pelo anjo do Senhor, que desce, brada, dizendo, Daniel, eu vim aqui por causa de ti, agraciado e desejado tu és. Desde o primeiro dia que tu propôs a orar,
a entrar em propósito, em comunhão, em jejum, em oração, o céu já te ouviu. E a bênção já foi liberada. A resposta já foi liberada dos céus. Porém, o principado da Pérsia se levantou para reter esta resposta que estava vindo sobre as suas mãos. E ele me resistiu por 21 dias, olha isso. E o que Daniel fez durante esses 21 dias? Sem entender o que estava acontecendo com o mundo espiritual. Ele resistiu na oração, perseverou, rompeu no jejum. Porque talvez Daniel pararia se a resposta tivesse vindo antes dos 21 dias. Mas Daniel resistiu na oração. Daniel persistiu na oração, rompeu no jejum, na comunhão. E o anjo brada dizendo, desde o primeiro dia que tu dobraste seu joelho, Deus já tinha te ouvido. Mas o principado se levantou. E o que é o principado? O que rege uma região. Eles trabalham nas regiões celestiais. Mas os que trabalham nas regiões celestiais, eles regem um bairro, eles regem um estado, regem um país, regem uma cidade. Vou dar um exemplo de que é uma ação de potestade de principado. Vai muito mais além do que uma ação de demônios. Quando você mora, vamos supor, vou dar um exemplo, alguém vai se identificar. Se no seu bairro o índice de morte é muito grande, alguém morre facilmente, infarte, é morte, acidente, é morte, como é que eu posso dizer, assassinato, o índice de morte é muito grande. O que é isso? Isso é um principado regendo esse bairro, regendo essa região. Por isso que o índice de morte ali é forte, é grande, sabe? É constante, porque existe um principado de mortandade regendo aquela região. A cidade, o lugar em que o diabo trabalha, atua com o tráfico, o roubo, sabe? A criminalidade. Claro que envolve a morte também, mas eles trabalham de uma forma específica, focada em certas coisas, em certas áreas. E muitos bairros assim são regidos por potestades e principados. São as potestades e os principados. O tráfico, o roubo, sabe? O índice de violência. Isso são principados. São coisas que parece que não mudam. Entra ano, sai ano e continua do mesmo jeito. 10, 20, 30 anos e aquele bairro, aquela região continua do mesmo jeito. Continua da mesma forma. Idolatria. Você está numa cidade, muitos são idólatras. Muitos são devotos de santos, de deuses de pau, de gesso, de madeira. O que é isso? É um principado que rege uma região, que rege essa região, colocando aquela tal idolatria. Então entenda que lá na Babilônia existia tais principados. O principado da idolatria fazia com que o homem levantasse uma estátua, Nabucodonosor, e fazia o homem se dobrar diante dela para adorar. E quantos havia naquela cidade de feiticeiros? Quantos idólatras, magos existiam nessa cidade? Então o índice de feitiçaria, o índice de idolatria dentro da Babilônia era muito. Existia uma potestade trabalhando dentro daquele território. E aí Deus envia Daniel com um propósito lá. Quando ele botasse os pés lá, lembra do que o Senhor falou para Josué? Aonde colocar a planta dos seus pés, ali te darei por herança. Não era Deus dizendo, ali será seu. Deus está dizendo, através de ti, ali será meu. Porque o homem de Deus, aonde ele vai, aonde ele coloca a planta dos pés, ele estabelece governo. O homem de Deus é enviado a lugares, a ambientes, para estabelecer governo. Mas para isso é necessário haver uma vida de intimidade, de comunhão, de oração, de devoção, de submissão. Lá em Tiago 4,7 a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus. É que muitos não lerem esse versículo adiante, acima. Muitos lerem, resistir ao diabo, ele fugirá. Oh glória! Não, irmãos, o diabo não foge de quem não se sujeita, de quem não está inserido no propósito, de quem não entendeu para que foi enviado a certos lugares. Nós precisamos entender o porquê que Deus me colocou aqui, o porquê que Deus te colocou aí, dentro dessa empresa, nesse bairro, até você que tem uma loja. Deus não te colocou aí por acaso. Se você é um escolhido de Deus, existe um propósito. Existe um propósito da parte de Deus a se cumprir. E os demônios, eles sabem disso. Eles sabem quem são reconhecidos, quem tem credenciais no mundo espiritual, quem tem identidade no mundo espiritual.
Por que a guerra, para quem tem uma identidade no mundo espiritual, ela é travada? O diabo se levanta, querido, contra aquele que representa uma ameaça. Então, desde quando Daniel colocou os pés na Babilônia, ele colocou convicto, debaixo de uma sujeitação dos céus, firmado num propósito. Desde os primeiros dias, ele já propôs ficar 10 dias em consagração, comendo legumes, e a aparência dele em 10 dias era melhor do que aos outros jovens. Porque esse jovem, você sabe que Daniel estava saindo da juventude, alcançando a maior idade, deixando de ser jovem para ser adulto. E aí, você sabe que esse jovem determinado entra convicto e certamente encontra graça em Deus. Porque não adianta eu querer encontrar graça diante dos homens e não encontrar graça diante de Deus. Eu preciso entender o que isso acontece com o mundo espiritual. E o mundo espiritual ele é mais real que o mundo físico. Paulo falou, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra espírito, principados e potestades. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos observar isso. Que a nossa maior luta hoje não é contra homens, não é contra pessoas, não é contra juízes, advogados, mas sim contra o mundo espiritual, as hostes que trabalham prendendo tais coisas. Como eu dei um exemplo de potestade, existe potestade que trabalham travando vida financeira. Existe potestade que trabalham colocando miséria em certo ambiente. E tudo que Deus faz na nossa vida é para a glória dele. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada que acontece na sua vida é um acaso, é um propósito. Por que o diabo se levantou, o principado da Pérsia se levantou contra a oração de Daniel? Porque o que estava descendo sobre a vida de Daniel não fazia parte somente dele. Fazia parte de todo aquele território a qual Deus inseriu ele. Porque o que Deus começa em mim não acaba em mim. O que Deus começa em mim vai se estender para muito mais pessoas. O que Deus confia em mim, certamente vai gerar em muitas pessoas. Vai gerar nas vidas. O que Deus começa em você não acaba em você. Então o que os céus estavam depositando na vida de Daniel é muito mais além do que uma chave de uma casa. Muito mais além do que uma chave de um carro. Muito mais além do que um benefício. Ao contrário, era um estabelecer do governo de Deus. E aonde tem estabelecer de governo de Deus, as vontades de Deus prevalecem. Desde suprir, desde honrar, desde libertar, desde transformar. Então não quer só me abençoar. Deus quer libertar vidas, Deus quer transformar vidas, Deus quer alcançar vidas. Deus não quer só te libertar. Deus não quer só libertar o seu filho. Deus quer estabelecer o governo de Deus na sua casa para que a sua casa seja a ferramenta de governo para todo um ambiente, para toda uma cidade, para todo um território. E o principado daquela região entendeu que o que estava descendo seria uma ameaça para todo o território. Fazer com que Deus, através de Daniel, viesse converter toda aquela região. Converter toda a Babilônia. E aí você sabe, não acaba em Daniel. O propósito vai muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e muito menos subiu o coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Existem coisas maiores que Deus quer fazer. Existem coisas mais relevantes. Não tem a ver só com a minha casa, mas tem a ver com as casas. Não tem a ver com a minha casa, tem a ver com uma causa. E talvez você tenha uma causa na justiça e diz, por que não libera? Porque Deus, o diabo já entendeu, os principados já entendeu que se essa causa da justiça sair, certamente o nome do Senhor será glorificado, muitos serão beneficiados. Porque Deus sabe o propósito que Ele já inseriu no seu coração, de honrar a Deus, honrar pessoas, honrar famílias, honrar sua casa. Talvez o propósito é honrar a Deus. E você já falou isso, já declarou isso. Por que existe essa resistência? Toda a resistência que se levanta é porque o diabo já entendeu quem você é. Já entendeu o que é, quais são os propósitos. Mas eu vim como homem de Deus dizer para você, nenhuma resistência do diabo pode prevalecer, porque a resistência do diabo ela é mentirosa. Porque o papel de resistir, Deus não deu ao diabo. O papel de resistir, Deus deu à igreja, que somos nós. Ele diz, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. E quem fugirá não somos nós, quem fugirá é o diabo.
Por isso que nós precisamos permanecer, perseverar, prevalecer, continuar na comunhão, na oração, na devoção, no jejum, no propósito, na intimidade. Não tem a ver com uma casa, tem a ver com uma causa. E a causa é o reino, estabelecer governo de Deus. Nós precisamos nesses dias entender que Deus está nos levantando para estabelecer governo. Porque certa vez que você estabelece o governo de Deus na sua casa, a sua casa é edificada por Deus, dia após dia. São as vontades de Deus que serão prevalecidas lá. E nós não podemos se conformar com esse século. Não podemos aceitar a imposição do mundo, querendo nos oprimir. O mundo tem ensinado as pessoas a ser individualista. O mundo tem ensinado as pessoas a ser materialista. O mundo tem feito com que as pessoas percam a visão de reino. E a visão de reino não está voltada a si mesmo, está voltada a um coletivo, está voltada a um todo, a um coletivo. Existem muitas pessoas perdendo a visão de reino. Existem pastores, eu não vim aqui criticar, eu vim aqui orar por você, mas existem homens que se dizem de Deus, perdendo a visão de reino, trabalhando para si, montando o reino para si. Nunca teve a ver com isso. O governo de Deus não estabelece o meu governo. O governo de Deus não estabelece o meu nome. O governo de Deus, através do meu nome, estabelece o nome de Deus. É o nome do Senhor que é glorificado, através de mim, através de ti. Tem a ver com estabelecer governo, estabelecer princípios. E quando os princípios são estabelecidos, a conversão, a transformação, Nabucodonosor se converteu. Por quê? Porque Daniel rompeu. O que vinha sobre as mãos de Daniel incomodou todo um principado que iria perder a chave. Deus nos levantou para tirar chaves das garras de principados. Não tem a ver com a guerra no plano físico, tem a ver com as guerras nas regiões celestiais. Nós precisamos ir mais além, e para ir mais além, precisamos sair do raso, precisamos ir mais profundos na oração, na comunhão. A Bíblia diz: o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. E o que é o Deus desse século? O Deus desse século, ele pode ser o dinheiro para você, ele pode ser os bens materiais para você, aquilo que certamente muitas das vezes prende o homem. Sabe por quê? O Deus desse século, ele tem se tornado Deus das pessoas, porque é aquilo que a pessoa pode ter, só que é aquilo que não pode ter a pessoa. E quando passa a ter a pessoa, passa a ser o Deus dela. Existem coisas tornando Deus de pessoas. Existe dinheiro tornando Deus de pessoas. E quando a pessoa está presa a coisas, certamente ela não tem uma visão expansiva. Ela está limitada. Olha o que Deus quer falar com o nosso coração hoje, nesta noite. Aborda isso para o seu coração. Deus quer nos forjar, nos preparar para coisas mais profundas. Nós estamos vivendo dias proféticos, e em dias proféticos nós não podemos ser patéticos, nós precisamos ser precisos. Resistir é o nosso papel como igreja. Não abaixar a guarda. Talvez você tenha uma causa física na justiça, um papel travado, tudo isso está ligado ao mundo espiritual. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um servo de Deus. Você é uma pessoa de Deus, entenda, a sua guerra não é física, não é contra o advogado humano, não é contra o homem da terra, mas é contra principados e potestades. Foi para isso que Deus te levantou. Não pereça, mas permaneça, persevere, insista, persista, creia, resista. Essa insistência do diabo, ela não vai prevalecer. Ele vai ter que bater em retirada. A Bíblia diz que as portas do inferno, ela não prevalecerá contra a igreja. O diabo pode colocar as portas para tentar nos bloquear. O diabo pode preparar portas no meio do caminho para tentar nos barrar. O diabo pode estar preparando alguma porta, ou pode ter colocado uma porta de bronze no meio do seu caminho para tentar te fazer desanimar, voltar para trás. Mas o Senhor está dizendo para ti: assim diz o Senhor ao meu ungido, Isaías 45, a quem eu tomo pela sua mão direita para bater as nações diante da sua face. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os ferrolhos, as trancas, e despedaçarei as portas de bronze. Sabe o que Deus está te dizendo? Enquanto você confiar, enquanto você acreditar, eu não solto das suas mãos.
Eu não sei qual é a porta de resistência que apareceu diante de ti, para te impedir de orar, para te impedir de buscar, para te impedir de acreditar, mas eu vim como ferramenta de Deus dizer para você, Deus vai despedaçar essas portas, então resista na oração, confia que Ele vai adiante. Daniel resistiu e valeu a pena. Nabucodonosor se converteu. E os que tentaram zombar, o filho de Nabucodonosor, chamado Beltesazar, que tentou beber aquilo que era impuro, no utensílio puro, no utensílio santo. Daniel estava em oração. Querido, enquanto você estiver em oração, em propósito, não importa o que fazem, o que deixam de fazer, o governo de Deus, quando for estabelecido, é Deus que se responsabiliza. Deus vai cuidar. Ah, mas tem isso aqui nesse bairro, mas tem isso aqui na minha casa. Deus se responsabiliza de edificar. Deus se responsabiliza de fazer a manutenção. E se alguma coisa sair do lugar, Ele vai colocar no seu devido lugar, porque Isaías 45, Ele diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Eu vou endireitar o que está torto, o que está fora do lugar, eu vou colocar no seu devido lugar. Mas para Deus colocar no lugar, Ele precisa ser governo, Ele precisa estar diante, Ele precisa estar acima. O trono dEle tem que estar estabelecido através de mim, através de você. Você precisa acreditar nessa palavra. Você precisa acreditar nesse direcionamento que Deus tem para você nessa noite, para o seu coração. Confia, acredita, persevera. E quando você acredita, você persevera, Deus faz o sobrenatural. Deus faz acontecer. As portas do inferno não podem resistir à igreja, porque a igreja sempre está caminhando para o alvo. A igreja não tem intenção de ficar perdendo tempo. A igreja não pode ter intenção de ficar perdendo tempo. Lembra lá de Beltesazar quando profanou? Deus pesou na balança, sabe por quê? Porque existia um homem de oração. Enquanto tiver um homem de oração aí no seu bairro, enquanto você for de oração aí na sua cidade, no seu bairro, no seu condomínio, na sua família, Deus vai estar edificando essa família, Deus vai estar restaurando, Deus vai estar fazendo a manutenção. E se alguma coisa sair do lugar, Deus vai pesar na balança, Deus vai alinhar as coisas. O Senhor escreveu na parede e disse, pesaste foste na balança e tem encontrado em falta. Sabe por quê? Porque Deus está ali para restaurar, Deus está ali para aplainar. Estabeleça essa balança. Não tenha medo de estabelecer uma balança no mundo espiritual sobre a sua casa. Não tenha medo de estabelecer uma balança no mundo espiritual sobre o seu bairro. Não tenha medo de estabelecer a balança de Deus no mundo espiritual, no seu trabalho. Deus te chamou para isso. Não fique com medo de ser a ferramenta de governo. Quando você é a ferramenta de governo, é Deus quem cuida, é Deus quem manda. E ai daquele que tentar tocar em um fio do teu cabelo. Enquanto você estiver firme no propósito, Deus irá te dar garantia. Deus te dá garantia. Lembra de Moisés? Deus fala, vai a primeira vez na porta do Egito. E talvez parece que o que Deus mandou não está acontecendo. Daniel orou e a bênção não veio, a resposta não veio. Para os olhos carnais não veio, mas no mundo espiritual já estava estabelecida. Mas existia uma guerra no mundo espiritual que precisava ser vencida. Existia uma batalha no mundo espiritual que precisava ser vencida. E essa batalha só é vencida na insistência, na perseverança, na comunhão. Moisés foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o que Faraó disse para ele? Não. E Deus falou, vai que ele vai abrir. Parece que Deus está mentindo, Deus não está mentindo. Deus está dizendo, toda a resistência que apareceu no seu caminho é por conta da garantia que Deus já inseriu dentro de você. Se Deus já inseriu uma garantia na sua vida, certamente haverá uma resistência. Lembra que Deus falou para Moisés lá atrás, tira a sandália dos teus pés porque o lugar que estás é santo? Deus não estava simplesmente pedindo para ele tirar os pés para entrar em sua presença. Deus estava dizendo para ele, Moisés, tira os pés, porque eu quero que você permaneça na minha presença. Eu não quero simplesmente que você entre na minha presença. Eu quero que você continue na minha presença. E se você continua na presença de Deus, você continua com santidade, integridade, comunhão e sinceridade. Porque se você continua na presença de Deus, o diabo vai querer encontrar em mim, encontrar em você argumentos para que ele possa nos acusar, mas não vai nos acusar. Ei, da onde Deus te tirou? Da onde Deus te arrancou? E você acha que os demônios vão ficar contentes? Quem você era, talvez há 2, 3 anos atrás, há 1,
ou talvez há 1 ano, há 5 meses, a você que já se converteu há 10, há 20, 30, quem você era lá atrás. Deus se responsabilizou, cuidou dos mínimos detalhes de tirar as sandálias que representavam Deus Ra, a sandália que representava o Egito. Sabe que a sandália de Moisés foi a mesma que ele ganhou outrora de Faraó. Então quando Moisés fosse enviado a Faraó, talvez ele nunca abriria a porta a olhar os pés de Faraó e dizer, a olhar os pés de Moisés e dizer assim: Moisés, como tu queres tirar o povo do Egito? Se você ainda tem a sandália que eu te dei, se você ainda tem os costumes do mundo, se você ainda tem aquilo que eu te presenteei, porque o diabo quer encontrar em nós acusação para que nós possamos desistir. E eu vim aqui como homem de Deus dizer para você, toda acusação que o diabo quer encontrar em mim, encontrar em você, Deus está anulando nessa hora. Deus está dizendo: creia no que eu estou falando, eu estou me responsabilizando em te habilitar para que o diabo não possa prevalecer contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Deus te habilitou para ser pés de governo. Por isso que Deus arrancou algumas das sandálias dos seus pés, para que o diabo não pudesse acusar, não pudesse negociar. Deus está dizendo: eu não aceito te perder. Fica firme no propósito, eu vou te honrar. Esse ano não vai virar enquanto a sua vida não viver uma virada. Diz a boca de Deus. Na 10ª vez, o 10º sinal foi a direção do sangue do Cordeiro. Direção essa que Deus nos deu aqui para passar para os irmãos. Dia 10, amanhã, sexta-feira, eu subirei ao monte com o nome de cada pessoa. Eu não sei qual é a resistência que havia na sua vida. Deus colocou um propósito no meu coração: levar 300 cestas básicas a famílias. E eu creio que eu irei. Amanhã, dia 10, eu irei subir um monte com o nome de cada pessoa, daqueles que estão ajudando, daqueles que estão enviando o seu nome, enviando comprovante com ajuda de 100 ou mais para uma cesta básica ou mais cestas básicas. Até o dia 17, quando se finda o jejum de Daniel. Hoje é a 13ª noite. Dia 17 se finda o nosso jejum. Até o dia 17 eu creio em Deus que eu vou levantar. Não estamos nem na metade, não estamos nem 1/3, nem 10% das cestas básicas, mas eu creio que alguém que está me ouvindo nessa noite, Deus está visitando o seu coração e dizendo: eu vou te honrar. Honra a minha obra, honra a minha obra, confia que eu vou ser seu Deus e vou te justificar. Deus está falando com alguém: eu quero o seu nome. Você vai enviar para o número do WhatsApp, aqui abaixo na descrição tem o número do WhatsApp, o número de telefone que você pode falar comigo mesmo. Eu mesmo, pastor Lucas, irei te atender. Eu não brinco com a fé de ninguém. Eu estou debaixo do jejum. Seria muito simples eu aqui atrás de uma câmera disser para você: eu estou num jejum, 21 dias de oração. Não basta. Eu não venho com o intuito de aparecer aqui, eu venho com o intuito de abençoar aqui. Ser ferramenta de Deus para a tua vida e dizer que toda a resistência ainda cairá esse mês. Nesses últimos dias desse mês, deste ano, Deus irá marcar a sua vida. Talvez você está batendo pela porta a 10ª vez. Dia 10, amanhã, sexta-feira, eu quero subir um monte por você. Eu quero subir um monte por cada nome, portanto me envie o seu nome. Me ajude na missão de levantar 300 cestas básicas para ajudar 300 famílias. A Bíblia diz em Salmos 41, aquele que atende o clamor do pobre, esse será atendido. E o Senhor o livrará do dia mau. Que dia mau? A maldade, a perversidade do mundo, a mortandade, a enfermidade, a praga, a morte não entrará na sua casa. Parece loucura, mas não é. Dia 10, amanhã. A Bíblia fala assim no capítulo de número 12, no verso de número 3 de Êxodo: este mês vos será por princípio dos meses. Este mês vos será o princípio dos meses. Quer dizer que não está relatando que seria de fato o primeiro mês do ano. Mas aqui nós estamos se deparando com uma palavra de uma instrução da parte de Deus, que aquele mês cuja qual eles estavam, para eles, naquele dia seria por princípio dos meses, não princípio de um ano. Princípio dos meses. O que Deus está dando a direção, não importa qual seja o mês. Você pode decidir, e hoje nós estamos em dezembro, é o último mês do ano de 2021. Você pode decidir que esse mês de dezembro é o início de um novo ano na sua vida. Será por princípio dos meses. Farei
toda a congregação de Israel. Falarei para eles, dizendo, ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada casa. Um cordeiro para cada casa. Ou seja, Deus colocou esse propósito das cestas básicas no meu coração. Isso é um sacrifício. Isso é honrar. Isso é ajudar o próximo. Isso é compadecer dos nossos irmãos. E seu cordeirinho pode ser essa cesta básica para esse mês. Aqui atrás de mim está o sangue do cordeiro, o suco da uva. Eu queria muito que você preparasse um suco da uva, não importa se seja de saquinho, não importa se seja de garrafa, mas que imediatamente você preparasse para amanhã. Porque amanhã eu subirei um monte e entrarei aqui ao vivo com os irmãos. E nós iremos, após apresentar esse sangue do cordeiro, fazer debaixo da direção, a 10ª vez que Moisés foi ao Egito, a direção foi: esse mês o anjo da morte vai passar, mas na casa que tiver ungida com sangue, certamente não haverá morte. Olha o que a Bíblia fala no livro aqui no livro ainda do capítulo 12, de Êxodo, verso 7. Tomarão esse sangue e pô-lo-ão em ambas as vergas da porta, nos batentes da porta, na casa em que tiverem o cordeiro. Verso 13. Aquele sangue vos será por um sinal. Na casa em que estiverdes, vendo este sangue, passarei por cima, e de vós não haverá praga nem mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Na sua casa não haverá mortandade. Falam-se de uma nova variante de coronavírus. Deus não me deu essa direção por acaso. Inclusive, essa direção nós começamos, se eu não me engano, na manhã de ontem, na manhã do dia 8. Deus me deu essa direção. E me saíra uma notícia, parece que ontem, final de tarde à noite, que haverá um apagão. Enfim, isso já falam sempre. Eu não estou aqui me sustentando naquilo que estão falando. Mas eu creio que a direção que Deus me dá não é por acaso. E não estou assustando ninguém. Isso é apenas uma direção para que a sua casa, a sua vida, seja blindada. Não quero dizer que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não. Eu estou debaixo da palavra. E se Deus me mandou dizer isso, pregar essa palavra, ministrar isso no seu coração, é porque certamente Deus quer blindar. Às vezes dos ataques espirituais contra a sua vida. Blindar a sua casa das setas, das flechas, das invejas. Certamente, a sua casa, a sua família estará guardada. Amanhã, dia 10, quando for por esses horários, eu entrarei ao vivo e nós iremos apresentar. E nós ungiremos os umbrais da nossa casa. Você ungirá os umbrais da vossa casa. Então amanhã nós temos um encontro marcado. E esse seu cordeiro pode ser essa cesta básica que você pode me ajudar nesse projeto, levando para outras casas, ajudando outras famílias. Se você pode me ajudar, ajude. Os que não podem, da mesma forma, realize esse ato profético. Eu não estou cobrando para fazer isso. Mas se você sente Deus em me ajudar no trabalho social, 300 cestas básicas eu tenho que levantar. Eu não tenho nem 10% das cestas básicas levantadas ainda. Com você eu posso. Se você compartilhar com os seus familiares, com os seus amigos, talvez você não pode, mas um amigo seu poderá. E assim você pode enviar essa cesta para mim. Me deixe ajudar as pessoas, me ajude a ajudar o próximo. Me ajude a socorrer aquele que tem fome, aquele que está faminto. Porque a Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo 15, no verso 11, sempre haverá um pobre na terra, mas eu te ordeno que tu abra o seu coração para ajudar o seu irmão israelita, seja ele israelita, seja ele da sua casa, do seu povo, não importa quem seja, mas abra o seu coração, como a Bíblia diz em Deuteronômio, ele vai te honrar, como está escrito em Salmos 41, ele honra o Deus que deu a direção para Moisés. Na 10ª houve libertação. Talvez essa palavra que Deus está falando para você, haverá libertação na vida do seu filho, trará libertação na vida da sua filha, da sua casa. Ouça essa direção. Deus fará um mover sobrenatural. Eu sinto no meu espírito que os céus irão se mover. E não deixe de fazer essa direção, é muito importante. Eu sou homem de Deus e não brinco com a fé de ninguém. Se Deus me falou isso, eu já vi uma pá de notícia, e depois que Deus me deu essa direção pela manhã, eu ouvi uma pá de notícia aí, que isso e aquilo, enfim. Vamos ficar dentro da palavra e Deus guardará a sua família.
guardar a sua casa de qualquer peste perniciosa, de qualquer enfermidade, de qualquer ataque espiritual. Deus blindará certamente a sua casa. É o que eu acredito. Eu creio nisso. Portanto, eu quero realizar uma oração contigo. Você que pode me ajudar, não esqueça, aqui abaixo estão os números das contas, está o WhatsApp para você enviar o comprovante, me chamar, eu quero o seu nome. Amanhã eu subirei um monte e vou clamar pela sua vida. Deus, entenda e deixa eu profetizar na sua vida. Você me acompanhou aqui até agora porque o Espírito de Deus permitiu você estar aí. O que Deus fizera com o povo? Tirou o povo do Egito. Deus tirou o povo do Egito. E eu creio nisso. Fez com que aquele povo viesse viver aquela travessia do Mar Vermelho. E lá Faraó, que não quis existir, porque o adversário ele tenta nos perseguir, ele não quer desistir, ele tenta insistir. Lá atrás vinha Faraó para querer matar o povo. E Deus deu a direção para Moisés: por que clamas a mim? Levanta o seu bordão e marche. Manda o povo marchar, porque a hora é para marchar. Nós estamos vivendo momentos proféticos. E em momentos proféticos não se dorme. Em momentos proféticos não abaixa a guarda. É momentos de marchar, de avançar para o alvo. E Deus pega Moisés e diz: levanta o teu bordão, manda o povo marchar. Quando o povo começa a marchar, o mar se abre. Eu quero declarar na sua vida nessa noite que haverá o rasgar. Haverá um rasgar de caminhos sobre a sua vida. Deus abrirá caminhos aonde não há caminhos. Deus abrirá portas aonde não há paredes. Deus abrirá caminhos aonde não há possibilidade. E o povo atravessa o Mar Vermelho. E Faraó tenta atravessar, porque o Senhor, sabe por que o Senhor abriu aquele mar? E para quem Deus abriu aquele mar? Foi para aqueles que eram filhos. E quem vai atravessar esse mar são os filhos, não os egípcios, não os estranhos. Os estranhos não atravessarão o mar. Tem porta que Deus está abrindo que é para você. Se prepara, eu vou orar por você. Eu quero o seu nome que vai me ajudar nesse propósito. A causa da justiça, o processo, a vida sentimental, espiritual. O filho vai ser liberto. Deus está dizendo, essa porta que Deus vai abrir, muita gente vai contemplar. E não adianta ter inveja, não adianta perseguir, não adianta se opor, se levantar. A porta que Deus abriu para os filhos, os egípcios não passaram. Os egípcios tentaram passar pelo mar, mas foram engolidos. Eu quero declarar nesta hora que você vai atravessar um novo ano com a promessa, com a provisão, com a resposta. Mas o problema não irá com você para esse novo ano. Essa perseguição vai cair. Eu estou dizendo, no meio desse processo, no meio dessa travessia, no meio dessa virada de ano, agora, por esses dias, Deus vai engolir todos esses problemas, toda essa perseguição. Deus vai engolir toda essa calúnia, toda essa mentira. Como Deus engoliu os egípcios no Mar Vermelho e fechou o mar. Eles acharam que passaria, porque o problema está achando que vai romper o ano de 2022 com você, mas não vai. A doença não vai, a bebida não vai, o vício não vai. Deus vai fazer cessar para a glória e louvor do nome dele. Se você acredita, eu quero realizar a oração de governo, a oração do Pai Nosso. E quero declarar aqui que o Deus de Moisés, o Deus que levantou Moisés, o Deus que levantou Daniel está te levantando para romper. Você vai atravessar esse ambiente de perseguição. Você vai atravessar esse ambiente de crise, de luta, de guerra. E o nome do Senhor será glorificado. Eu estou declarando, você que crê, aqueles que acreditam no meu ministério, semeie. Talvez você fale, pastor, já semeei uma cesta básica. Talvez você pode semear mais uma, me ajude. Eu quero 300 cesta básica. Esse propósito eu fiz com Deus. Não é para me promover para homem, porque não existe homens
me influenciando a fazer nada, mas sim o próprio Espírito Santo me influenciando a fazer. E você que acredita, me dê um passo de fé, me dê uma motivação, semeie para que eu possa ir até essas pessoas. Faça com que essa cesta seja um cordeirinho pela sua casa, pela casa de alguém, porque certamente a casa que eu entrar, eu serei ferramenta de Deus para abençoar essa família, para orar, para libertá-la, para orar para que Deus venha agraciá-la com o seu Espírito, porque existem pessoas sofrendo por demônios, existem pessoas que estão presas a correntes espirituais, existem pessoas que estão vivendo uma tal miséria porque é espiritual, querido. Mas eu não posso ir sem argumento. Eu preciso não só levar a palavra, mas precisa também o alimento físico, porque a grande verdade é que sua palavra não enche a barriga. É certo que nem só de pão viverá o homem, não só de pão, mas é necessário o pão. É necessário o pão. Eu quero acreditar em Deus, que o Espírito de Deus está falando contigo nessa hora. Alguns que podem doar 10 cestas básicas, outros que podem doar 5, 2 ou 1. Ou talvez você pode doar a metade. Mas me ajude nessa fé. Deus te honrará. Eu quero clamar por você. Nessa sexta-feira eu vou subir um monte com alguns irmãos, com alguns discípulos do projeto. Nós iremos clamar e Deus nos ouvirá. Creia, entre nessa fé. Envia seu nome, envia o comprovante. Eu creio que Deus vai nos usar para fazer um Natal diferente. Você pode nos ajudar. Você pode ser a mão que se estende para me ajudar. E eu posso ser os pés que alcançam. Eu quero ser os pés que alcançam essa pessoa para levar essa cesta básica. Nós vamos às comunidades, nós vamos às casas dos carentes. E certamente isso não é nada diante daquilo que nós podemos fazer em Deus. É uma missão. E você pode nos ajudar nessa missão. Você que crê nessa palavra e nessa direção de hoje, coloca aqui abaixo: eu creio nesta direção. Escreva aqui abaixo: eu irei permanecer, prevalecer no propósito. Coloque aí abaixo, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro em Tua gloriosa presença. Algumas pessoas já estão com o sangue do Cordeiro, Senhor, para o dia 10, que é amanhã, nessa sexta-feira. Ó Deus fiel, que o Senhor possa, meu Pai, honrar a palavra que sai da boca do Teu servo. Eu não sou um falso profeta. Eu não estou aqui para ganhar ibope, mas eu estou aqui para pregar a Tua palavra, para ser ferramenta do Senhor. E o Senhor falou comigo: existem casas que haverá livramento para o filho, para a filha, livramentos de mortes. Nenhuma tragédia desse fim de ano alcançará essa casa. Nenhuma mortandade que assole o meio-dia, nenhuma peste que voe na escuridão alcançará essa família, porque certamente essa casa estará guardada com o sangue do Cordeiro, blindada com esse ato profético através do suco da uva. A Tua palavra diz na epístola de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19: não fostes resgatado por meio de coisas fúteis, banais, corruptíveis, prata, ouro, nada, mas fora por meio do sangue de Jesus que vós foste livre da vã maneira de viver, da maldição da lei. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero declarar nessa hora, Senhor, sobre este sangue, sobre esta água do propósito, sobre essa foto do filho, essa mulher que ora, Senhor, e pede a Deus pela libertação da sua casa, Senhor. Visita a Rosângela, visita a Rosanda, visita, Senhor Deus, a Roseli, visita a Cláudia, visita o Vinícius, visita, Senhor, a Paola, visita a Paloma, visita o Fábio, o Guilherme, visita, Senhor, o Jean, visita, Senhor Deus, a Vera, visita, Senhor, a Maria. Eu quero declarar nesta hora, Senhor, eu quero profetizar nesse momento, que alguém que está me ouvindo, Senhor, está sedento da Tua presença, sedento do Teu Espírito. Coloca diante dele um espírito inabalável, diante dela um espírito inabalável, que ela possa romper
essa guerra espiritual a qual ela está passando, o Senhor confiou nela a responsabilidade de remir esse ambiente, estabelecer o teu governo, assim como José do Egito, assim como Daniel da Babilônia, assim como Moisés, Senhor. Nós precisamos ser essa ferramenta de exaltação para o seu nome. Envie o seu Espírito sobre essa casa nessa hora. Eu quero declarar, Senhor, onde há um servo do Senhor, onde há uma serva do Senhor sedenta, que eles possam ser cheios da tua presença, que eles possam ser cheios de autoridade. Oh, rebacalaçui devalachere-me-calamandarachou. Labadacebe falamanchou remeneguedes. Que você possa receber a presença do Espírito Santo aí. O Senhor te enche de autoridade para blindar a sua casa. Deus te levanta na oração. Deus te levanta no jejum, na comunhão, para a edificação dos negócios a qual Deus colocou nas tuas mãos, e tu não abres a mão. Haverá um romper de Deus, um abrir de porta. Haverá um romper da parte dos céus. Eu quero declarar isso, Senhor. Andoremeneço e decalavassebe daramanchou. Espírito Santo de Deus, eu invoco o seu nome nessa hora. Eu adoro a ti, Senhor, porque tu és digno de toda a glória. Estabeleça o teu governo, Senhor. Vai de contra o enfermo, cura o enfermo. Toca, Senhor, naquele que estava caído, levanta ele, ergue do pó, porque é tu quem ergue do pó o desvalido e do montúrio necessitado para se assentar entre os príncipes, ó Deus. Dá força a tua serva, dá força a essa mulher, esta senhora que me ouve agora e pede graça do Senhor. Toca nos ossos dessa senhora, toca nos ossos dessa irmã, Senhor. Toca na saúde, no coração, revigora ela, dá vigor. Que o Senhor possa, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, trabalhar em cada casa nessa hora, em cada causa neste momento. Que a sua presença, Senhor, vá de encontro embaixo. Lebanabacia andorebalabas. Nasso e diga nela pashere balabadarás. Receba a presença, você vai existir. Uma unção de ousadia, de resistência vem sobre você. Deus te levanta para prevalecer, para romper. Você não abaixará a guarda nas regiões celestiais, ao contrário, você romperá. Você romperá nas regiões celestiais. Você vai romper. Takabavasebe fala chore me alabadarás. Essa guerra que está passando aí dentro do seu trabalho, esse levante, essa perseguição vai cair por terra. Eu estou dizendo que toda a resistência está caindo hoje. As causas que estavam presas, enroladas, haverá liberação. Se Deus é na minha vida, se eu sou um homem de Deus, eu libero essa palavra profética. Aonde havia morte, haverá vida. Aonde estava travado, Deus destravará. Em o nome do Senhor Jesus, o que estava fora do seu lugar, Deus coloca no devido lugar. O nome do Senhor é glorificado. Aonde havia enfermidade, haverá cura. Aonde não havia saúde, haverá saúde. Haverá vigor, haverá refrigério. Eu libero esta palavra para a glória de Deus. Toca, Senhor, nesta pessoa. Toca nessa mulher. Toca nesse homem. Alguém que fala em línguas. Deixa Deus te tomar aí na sua casa. Deixa a presença de Deus fluir através de você. Seja essa ferramenta de governo aí. Lavandúria vando rebe a canto naracanda. O labaraceme me assura vagadacé. Espírito de Deus, venha sobre esta pessoa. Restaura o ânimo desta mulher. Restaura o ânimo deste homem. Honra esta pessoa. Alguém que Deus está falando a uma chave. Amor e assume, negue e assai. Eu vi um livramento de Deus. Eu vi um caminhão. Eu vi a Deus honrando esta pedeira. Há uma mulher orando e dizendo: Deus, guarda o meu marido, guarda a minha casa. E Deus está dizendo: eu estou guardando, eu estou blindando. Senhor, meu Deus, eu estendo as minhas mãos e declaro, Senhor, uma noite de bênção.
Honra cada pessoa, Senhor, que ama a sua obra, ama ajudar o próximo. Glorifica o teu nome em cada casa. E eu sei, Senhor, que o Senhor marcará essa vida, marcará essa família, e o seu nome será glorificado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino e seja feita assim a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, Senhor. Livra a minha vida, a minha casa. Livra a casa do teu servo, da tua serva, a família. Livra, Senhor, de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Nós te louvamos, Senhor. Te bendizemos nessa hora. Te adoramos e te agradecemos. Porque tu és fiel. Tu és maravilhoso. Tu és incomparável. Eu creio, Senhor. Não haverá morte na casa, não haverá mortandade. Eu declaro sobre a sua vida que os céus abençoe, que os céus guarde a sua vida nesse momento. Nenhum mal sucederá na sua casa, na sua família, não tocará. Receba a presença do Espírito Santo aí. Recebe a graça do Senhor. Recebe o vigor. Receba. Aleluia. Que me faz suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você. Chuva forte é você. Vento forte é você. Confia. Tudo é dele, é pra ele. É ele. A porta aberta é ele. A fechada também é ele. É ele, é ele. Obrigado, Senhor, por essa noite, por essa aproximação, por essa palavra, por essa direção. E eu sei que os seus filhos saem edificados para a glória e louvor do seu nome. Queridos, não deixe de compartilhar essa oração dessa noite. E aqueles que vão nos ajudar, aqui abaixo na descrição estão aí as contas, os telefones. Não deixe. Eu peço encarecidamente, me ajude nessa missão, porque eu quero orar por você, mas de uma forma especial. Amanhã eu subirei um monte para alcançar a face do Senhor e apresentar a sua causa diante do meu Deus. Se você crer, compartilhe essa oração. Queridos, que noite maravilhosa na presença do Senhor. Quero agradecer aos irmãos que esteve conosco até agora. Compartilhe com seus familiares. Peço para que as pessoas acompanhem e sigam essa página, porque certamente ambos serão edificados, tá bom? Eu aguardo os irmãos no próximo horário de oração, que será às 5 da manhã, 5h30 da manhã. Aguardo todos. E nesse dia 10, que 5 horas da manhã nós aparecemos na oração através daqui, mas a oração da noite do jejum de Daniel será direto do monte, vai ser forte demais. Deus abençoe. Um beijo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Até mais.